Primeiro acesso do sistema, vamos abrir aqui o ícone do sistema que vai ficar na área de trabalho, beleza? Pode clicar em sim. Vamos entrar com o nosso usuário e senha, tá? Nosso usuário e senha. E o primeiro acesso quando faz a instalação do sistema seria registrar a empresa, beleza? Então vamos aqui registrar a empresa. Vou apagar aqui. Digita os seus dados aí. Aqui, como a gente já tem essa empresa cadastrada, então ele vai puxar os dados aqui da empresa, beleza? Vamos digitar aqui o KNAI. Eu vou digitar um KNAI qualquer aqui só para exemplificar, tá bom? Vou buscar a chave clicando aqui nesse botão. E se tivesse o certificado, eu já carregaria o certificado aqui nessa opção, beleza? Então esse seria a parte do registro da empresa, né? É interessante a gente reiniciar o sistema agora, para que ele possa puxar os dados da empresa padrão. Então, vamos reiniciar o sistema. Caso já tenha a empresa registrada, então pode passar desse ponto, não precisa passar desse ponto. Aqui no menu lateral à esquerda, nós temos as principais opções de uso, que são os cadastros de pessoas, produtos, condições, configurações, movimentos, serviços, lançamento, classificação e livro. E na parte superior, aqui nós temos daí um menuzinho com mais opções, beleza? Mas vamos primeiro ver o cadastro de pessoas. Então esse aqui é o nosso cadastro de pessoas. Aqui é onde vai ser cadastrado pessoas como clientes, fornecedores, colaboradores, contador e todo tipo de cadastro que envolve pessoas físicas e jurídicas no sistema, beleza? Então vou cadastrar aqui uma pessoa aqui, um cadastro de teste, tá? Com dados fictícios. Vou colocar aqui o meu nome mesmo. Não vou colocar todos os dados, vou colocar só os dados principais aqui, só para poder gerar um cadastro. Aqui vamos colocar o tipo do cadastro. É aqui que vai definir se esse cadastro vai ser um cadastro de colaborador, de fornecedor ou de cliente, tá bom? Então é nesse campo aqui. O que seria a atividade? Uma atividade que o cliente executa. E classe? Classe você pode usar para vários tipos de situações. Você pode classificar os clientes, classificar os fornecedores, classificar os colaboradores por setor. Então assim, aqui eu posso classificar os clientes entre clientes de varejo e cliente de atacarejo e cliente de atacado. Então, só um exemplo. Como eu posso cadastrar aqui os colaboradores, por exemplo, se eu gerencio todos os meus colaboradores no único sistema, eu posso colocar os departamentos que esse colaborador trabalha. Então, basicamente, a classe aqui não é classe social, classe aquisitiva, e sim uma classificação dentro do sistema, beleza? E a atividade é a atividade que aquela pessoa executa. Mesma coisa vai servir para fornecedor, vai servir para colaborador, vai servir para cliente e qualquer outro tipo de pessoa que você precisar cadastrar. Aqui são os dados de informações complementares. Como aqui a gente está colocando como pessoa física, ele vai mostrar os dados de pessoa física, tá? Em situações onde a pessoa ela é do tipo produtor rural, então precisamos colocar aqui a inscrição dele, tá? E se você mudar para jurídica, aqui ele vai mostrar os dados para opção para pessoa jurídica, beleza? Então, vamos lá. Essas informações aqui são informações de situação. Então você pode colocar limite de crédito, você pode colocar prêmio, que seria a comissão, e um segundo responsável por esse cadastro. Isso aqui pode ser usado em diversas situações. Se o cliente está ativo, inativo, bloqueado, sem crédito, desativado, beleza?
Aqui tem os dados fiscais, basicamente servem para quando for emitir nota fiscal. E aqui seria uma subclassificação com tags. Se você quiser adicionar tags para separar o cadastro de formas aonde que a classificação não é o suficiente, beleza? Vamos para o endereço, clica aqui no botãozinho do endereço e aqui nós podemos entrar com o endereço da pessoa. Avenida Teste, número 1, aqui o CEP, o bairro. Sempre que você incluir um registro que ainda não existe, ele vai cadastrar esse registro. Aqui o município, o país e ok. Beleza? Vamos gravar esse cadastro e o cadastro está pronto. Então eu posso editar esse cadastro, posso deletar esse cadastro, como eu posso gerar novos cadastros nessa tela. Se eu precisar alterar alguma coisa, eu vou dar 2 cliques, ou então eu vou selecionar o registro e vou vir em editar. As duas maneiras vai funcionar, beleza? Para mim deletar esse cadastro, eu só posso deletar caso eu não tenha nenhuma outra, nenhum movimento atrelado a ele. Eu não posso ter nenhum serviço no nome dele, nenhuma venda, nenhuma compra, nem um lançamento financeiro. Se eu tiver alguma coisa referente a isso, atrelado a esse cadastro, eu não vou conseguir fazer a remoção desse cadastro. Aqui quando eu falei sobre as tags, você pode filtrar, nessa tela você consegue filtrar pelas tags cadastradas. Seria basicamente aqui. Então se eu tiver tags cadastradas, eu posso vir selecionar aqui, e ele vai mostrar somente as pessoas que estão com aquela tag no cadastro, beleza? Esse é o cadastro de pessoas. Vamos agora ver os cadastros de produtos. Assim como a tela de cadastro de pessoas, cadastro de produtos também abre nessa tela de consulta, para facilitar. Então vamos lá, vamos criar um novo cadastro de produto. Aqui tem o tipo desse produto, como que ele é classificado, se ele é uma mercadoria para revenda, se ele é uma matéria-prima, se ele é um tipo de serviço, material de uso e consumo, e assim tem outros aqui para ser escolhidos, beleza? Então se eu estiver cadastrando um serviço, vem aqui. Detalhe importante: serviços não controla estoque. Então quando você lançar um serviço, ele não vai ter movimentação na parte do estoque, porque serviço não tem estoque, tá? Então eu vou cadastrar aqui uma matéria-prima, não, vou cadastrar aqui mercadoria para revenda. Nesse campo eu colocaria o código de barras. Se eu tivesse um produto com código de barras, eu colocaria agora nesse momento aqui, nesse campo. Eu vou colocar aqui um código de barras de teste, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ele vai fazer uma busca, mas pode ignorar também. E agora vamos colocar aqui um produto de teste. Vou colocar aqui um valor de custo e um valor de venda. Aqui nós temos, vou dar uma explicação breve. Esse quadrado aqui, quadrante, ele é um retângulo, na verdade, desculpa. Ele é onde que a gente vai informar dados da compra, beleza? Aqui são os custos adicionais e comissão. Aqui vai utilizar equivalente ao lucro líquido. Esse cálculo é diferente do cálculo da margem bruta sobre o custo. Aqui a gente tem um fator de multiplicação, que se não quiser utilizar a equivalência ou a margem, você pode usar o fator. E temos a margem bruta sobre o custo. No 6, são informações referentes ao atacado. Por quê? Porque você consegue trabalhar com atacado e varejo. Você pode ter um preço para atacado e um preço para varejo. Um exemplo, eu posso vender no atacado a R$ 1,50, como eu posso vender a R$ 2,00 no varejo. E eu posso configurar na hora da venda um tipo de configuração para atacado e um tipo de configuração para venda. Por isso essa diferenciação. Aqui são os dados de classificação: fabricante, marca, categoria e divisão. E nós temos aqui nesse extras, nós temos mais 2 valores. E se você precisar de diversas tabelas, então você pode ter uma tabela para atacado, uma tabela para varejo, uma segunda tabela para varejo ou atacado, você pode escolher, e uma segunda tabela
uma terceira tabela para atacado ou varejo, você pode escolher. Então eu posso ter diversos valores cadastrados para o mesmo produto. E aí nós temos aqui as classificações, né, tamanho, cor, coleção, linha e modelo. Agora eu vou voltar para cá, né, só para mostrar. Essa aqui é a área das imagens, beleza? Se quiser adicionar as imagens dos produtos. Nesse campo ele vai mostrar, nesse componente aqui, nessa aba, ele vai mostrar todos os produtos similares a esse. Ele vai utilizar a descrição desse produto e ele vai gerar uma lista de produtos similares a esse que você já tem cadastrado. Então, se eu tiver produto teste 1, produto teste 2, produto teste 3, ele vai trazer essa equivalência nos similares. Serve para você verificar produtos com os nomes aproximados quando você tem diversos cadastros. Aqui na nossa base, como a gente tem somente está sendo cadastrado o primeiro produto, então ela não vai mostrar nada. Aqui dados referente à logística, tá bom? Localização do estoque, se o produto tem garantia, se ele tem um valor promocional, e aqui é a validade do preço promocional. Então você pode colocar a data início e a data fim para ele para ter a validade do promocional, né? Do valor promocional. Aqui são especificações diversas. Se fosse um exemplo, se fosse um rolamento, você poderia estar colocando aqui quais os veículos que esse rolamento ele é compatível. Se fosse um cabo, quais um cabo de acelerador, um exemplo, poderia ser os veículos, as motos que esse cabo ele é compatível. Se for alguma outra peça que dá em diferentes dispositivos, então você pode especificar para ajudar a pessoa a encontrar essas informações, beleza? Extras, a gente já falou. Algumas informações sobre status, algumas informações aqui mais específicas. A área de tributação. Então, para emissão de nota fiscal, nós precisamos preencher esses dados aqui, pelo menos esses dois dados aqui, ó, a origem do produto e o NCM. Essas duas informações elas são obrigatórias para emissão. Aqui eu não estou colocando qualquer informação, para emissão de nota fiscal. Sem esses dados não é possível emitir nota fiscal. Vamos ir para EANs adicionais. Essa aba ela serve para quando você tem diversos produtos com o mesmo valor e com características muito aproximadas e você não quer fazer o cadastro de produtos duplicados no sistema. Então você vem aqui e você vai gerar códigos adicionais. Eu vou gravar esse produto, vou voltar nele para a gente poder utilizar esse campo aqui, tá? Então eu vou agora digitar códigos adicionais aqui. Então vamos supor que eu tenho esse produto aqui e eu tenho outro produto que tem um código de barra 1, 2, 3, 4, 5, 6, que ele também é um produto similar ao teste. Então eu posso colocar aqui que a variação, né? Uma variação. E eu vou falar para ele concatenar. Por que concatenar? Então ele vai ficar na tela de venda, vai aparecer assim: produto, teste, variação, espaço, variação. Ele vai concatenar essa informação junto com essa, para quando você tem diversos produtos que são similares. Um exemplo seria se você estivesse vendendo, por exemplo, um tipo de copo, e esse copo ele tem o mesmo valor, todos os copos têm o mesmo valor, mas você não quer cadastrar cada copo de cada cor. Então você pode colocar aqui um exemplo, a cor, o copo teste, aí você põe ali, o amarelo tem um código de barra, o preto tem outro código de barra, o azul tem outro código de barra, e assim sucessivamente. Então você poderia usar a opção concatenar, colocar a quantidade padrão e colocar aqui a unidade. Essa seria uma das possibilidades. A outra possibilidade seria você utilizar os EANs adicionais para você vender produtos que aqui ele vende de uma maneira, na quantidade 1, e você tem kits dele. Você gerou kits desse produto, né? Kits não, packs, e aí você vai gerar um código de barra para esse pack, né? Ou você vai gerar, ou já vem de fábrica, indiferente, mas você pode criar isso também. E aí você pode criar aqui um pacote, né? Pacote de produto teste, e aí você vai desmarcar o concatenar
e você vai falar que nesse daqui, nesse pacote, ele vai ser vendido de 5 em 5. Então, quando você passar esse código de barra na tela de venda, o que o sistema vai fazer? Ele vai pegar 5 unidades desse produto aqui, que vai dar 5 vezes 2, 10, e vai lançar lá no seu movimento, entendeu? Então, você pode utilizar para agrupar produtos para vender packs. Pode salvar e podemos gravar. Esse foi o cadastro de produtos. Agora vamos para o próximo registro, né? Que seria a parte das condições, beleza? Aqui ele já vem pré-configurado algumas condições, mas se você precisar fazer algum ajuste no decorrer do uso do sistema, seria aqui. Então vou mostrar aqui dinheiro, e aí você vai conseguir ter uma ideia de como as outras funcionam, né? Uma observação seria tomar um cuidado com as seguintes informações: o tipo de documento, o caixa, financeira e o campinho aqui do TEF, tá bom? Essas partes aqui seria interessante tomar um pouquinho de cuidado, porque são partes que podem mudar a maneira com que o sistema vai gerar os lançamentos futuros, tá bom? Então, quanto ao restante não tem problema. Aqui seria o tipo do pagamento, né? Se é em crédito próprio, cheque, dinheiro em espécie ou cartão, beleza? Aqui é a opção para gerar o Pix, mas lembrando que essas configurações aqui teria que configurar também na parte da conta, então tem que ter um pouco de cuidado com esses dados. O tipo da transferência, né? Se tem transferência eletrônica de fundo, se é POS, se é WebTF, e se não for nenhum. Se não for nenhum, não tem necessidade de marcar. Se quiser marcar, pode marcar. Número de parcelas, né? Por padrão, quantas parcelas essa condição vai gerar? É 0 porque é dinheiro. Se fosse uma parcela, se fosse um exemplo, crédito próprio, carteira, então colocaria aqui, por exemplo, uma a cada 30 dias. Então eu usaria número de parcelas, um intervalo de dias, 30 dias, só um exemplo. Mas se eu quisesse gerar um exemplo, uma forma de pagamento 30, 60 e 90, então eu colocaria carteira 30, 60 e 90, colocaria que são 3 parcelas e colocaria que aqui seria um intervalo de 30 em 30 dias, né? Só um exemplo, né? 30, 60 e 90, beleza? Isso aqui, se for para você utilizar faturas quinzenais, se for faturas mensais, aí você não precisa colocar essa informação. E o dia do vencimento. Normalmente esses dados aqui são utilizados em conjunto com o dia do vencimento, porque aí o sistema vai procurar colocar os lançamentos para ele ser faturados no dia que você colocar aqui, tá bom? Vou colocar dinheiro aqui novamente. Tipo de documento. Isso aqui é o tipo de documento que vai aparecer nos relatórios. Conta caixa, qual conta caixa que é para esse tipo de documento, para esse movimento cair, tá? Então hoje a gente tem no sistema por padrão caixa e banco, mas você pode cadastrar diversos tipos de diversas contas e caixas, beleza? Financeira, quando se usa cartão de crédito, então normalmente se usa uma financeira porque precisa calcular, né, precisa adicionar, colocar informações adicionais que vão gerar as taxas, que vão tirar as taxas para que a conciliação bancária fique mais organizada, beleza? A classificação de entrada, que vai ser usado lá no movimento, lá no lançamento, e a classificação de saída, são os outros dois campos. E o tipo de pagamento aqui, tem mais alguns pagamentos adicionais que normalmente são usados na área da nota fiscal eletrônica, beleza? Então esse foi o módulo de condições. Aqui você pode editar as condições e aqui você vai visualizar todas as condições que tem. O próximo módulo seria configurações, mas como que esse vídeo é um vídeo mais básico, a gente vai ir direto para o módulo de movimentos daí. Antes eu vou fazer um ajustezinho no módulo de configurações, porque no sistema a gente tem a parte das notas e das vendas, elas estão configuradas para não permitir que sejam vendidos produtos com saldo de estoque zerado. Então primeiramente eu vou colocar um saldo de estoque lá, mas eu vou mostrar isso daqui, porque se não fizer, não desmarcar essa opção e tentar fazer uma venda com um produto que não tenha saldo de estoque, por exemplo aqui, ó,
produto que a gente cadastrou, ele não tem saldo de estoque, tá vendo? Ele está com o estoque zerado. Se eu tentar fazer uma venda de teste desse produto, ele não vai funcionar. Então eu vou desmarcar, só mostrando, na verdade, é para mostrar que você precisa desmarcar se você não for colocar um saldo de estoque, tá? Então eu vou dar um gravar aqui e agora eu vou abrir a tela de movimentos e já vou exemplificar de cara o movimento do inventário, porque o movimento do inventário ele é o mais simples e ele é o que normalmente se usa quando se está com o sistema inicial ali para colocar o primeiro saldo de estoque. Então, como vamos supor que minha empresa só vende aquele produto, né, eu vou gerar um inventário para mim, porque eu quero gerar um saldo. Eu estou cadastrando aquele produto e eu tenho aquele produto já no meu estoque, né? Então eu vou dando enter aqui até chegar aqui nesse campo. Acho que é alguma coisa com teste, né? Vou digitar a parte da pesquisa. Lembrando que vou voltar aqui para exemplificar melhor, né? Lembrando que eu precisei digitar inventário. Aqui nós temos o sacado, que seria o cliente ou o fornecedor. Se eu estiver fazendo uma compra ao cliente, se eu estiver fazendo uma venda, se eu estiver fazendo uma compra ao fornecedor, se eu estiver fazendo uma venda ao cliente. Aqui é o responsável por essa venda. Normalmente o responsável seria um colaborador, mas existem situações onde que o responsável da venda pode ser um avalista, tá? Ou um outro tipo de pessoa, mas é só um exemplo. E aí aqui nós temos alguns dados que normalmente não são alterados, que são alimentados automaticamente. E agora a gente vai colocar aqui, ó, nos itens do movimento. Se eu souber o código, eu digito aqui no primeiro campo. Se eu não souber o código, eu posso digitar aqui no segundo campo, né? Então, vou selecionar o produto teste e eu vou falar para o sistema, eu vou inferir para o sistema que esse produto, eu tenho 15 deles no estoque, né? Então, eu vou colocar 15 e agora eu vou processar. Quando eu fizer um inventário, o inventário ele vai setar, ele vai definir que aquele produto, daquele momento em diante, então assim, eu posso fazer um inventário em qualquer momento, só que daquele momento em diante, esse produto ele vai ter X no estoque, e o X é a quantidade que eu vou colocar aqui. Então eu vou processar, vou gravar e vou voltar aqui na tela de produto e vou consultar para atualizar, para vocês verem que o estoque agora foi atualizado para 15, beleza? Essa é uma maneira de fazer de colocar o produto em estoque. Agora eu vou fazer dois exemplos. Eu vou usar o exemplo desse produto aqui, que é o produto com esse código de barra, e depois eu vou usar o exemplo do EAN, né, que é o produto 123456. É para ficar bem claro essa parte das quantidades, beleza? Então vamos fazer uma venda agora. Uma venda normal, uma venda à vista. Então uma venda à vista eu não preciso colocar o sacado excedente, mas se eu estiver fazendo uma venda a prazo, então eu sou obrigado a colocar o sacado excedente, senão o sistema não vai processar uma venda a prazo, tipo na carteira, porque não tem uma pessoa para poder gerar o lançamento futuro. E se ele não tem uma pessoa atrelada a essa venda como cliente, ele não vai, como cliente ou fornecedor, ele não vai conseguir gerar os lançamentos futuros. Eu sei que o código daquele produto lá está aparecendo 2. Então, eu vou vir aqui, o valor dele é R$2. Vou processar essa venda, vou colocar o pagamento dela em dinheiro mesmo, para facilitar. E a venda está pronta. Após esse período, ele vai mostrar aqui o relatório, né, da impressão. Eu vou sair e vou gravar aqui e vou voltar aqui para mostrar o saldo do produto. Ó, 14, eu vendi 1 e agora tem 14. Agora eu vou fazer uma venda do produto utilizando o código do PEC. Eu também vou processar ele à vista, mas eu vou usar o código do 123456. Quando eu fizer isso, o sistema já puxou 5 unidades. Ele já puxou 5 unidades aqui no cadastro. Então eu só continuo, né? Vamos processar o dinheiro mesmo. Gravar e vamos voltar lá no cadastro de produto para ver como ficou. Ó, ele baixou as 5 unidades. Então essa seria uma maneira. Vou mostrar também o orçamento. O orçamento ele não baixa. O orçamento ele não baixa do estoque. Então podemos fazer aqui um orçamento aqui do produto 2, né, que é o código dele. Vamos
Vamos processar aqui. Aqui ele está pedindo para a gente colocar uma pessoa. Eu posso colocar uma pessoa, como eu posso desmarcar esse critério também. Eu vou pôr uma pessoa aqui e vou mostrar também aonde desmarcar esse critério. Bom, então fiz o orçamento. Posso ir para imprimir o orçamento. Aqui é onde que eu fiz esse ajuste do orçamento, onde eu fiz esse ajuste, não, onde eu lancei o orçamento, que ele não permitiu que eu gerasse um orçamento sem uma pessoa. Então a gente pode voltar lá nas configurações. Muito cuidado com essa tela, que essa tela aqui, isso é uma observação muito importante. Você pode bagunçar, pode alterar, não bagunçar não, desculpa, mas você pode alterar a maneira com que os movimentos são interpretados. Essa tela é uma tela de configuração extremamente avançada, tá? Então vamos abrir o orçamento e aqui em movimento, aqui em pessoa, ele está falando que requer um cadastro. Eu posso desmarcar essa opção, eu posso gravar e agora em movimentos eu posso gerar um movimento sem. Eu vou cancelar aqui para poder gerar, né? Sem uma pessoa cadastrada. Então agora quando eu processo ele já não vai mais reclamar do sacado excedente, beleza? Então esse foi um treinamento básico que envolve cadastrar um produto, cadastrar uma pessoa, abrir o sistema, fazer os primeiros ajustes, cadastrar um produto, cadastrar uma pessoa, a parte de itens de anos adicionais, uma revisão básica sobre as condições e os primeiros movimentos, que seriam o movimento de inventário, o movimento de venda e os orçamentos.